Olha que coisa curiosa, uma pesquisa está mostrando que o STF está prejudicando o Lula, tá? A população vê o Lula como ligado ao STF, o que é evidente, a população é inteligente, está percebendo que o Lula e o STF é basicamente a mesma coisa, que se chutar as bolas do Alexandre de Moraes quebra os dentes do Lula, ou seja, percebe que é tudo a mesma coisa ali, e aí isso está afetando o Lula, tá? O Lula está reclamando que está ficando feio para ele, que tá difícil aqui. A pesquisa acredita que o STF tem potencial de desgastá-lo junto ao eleitorado e faz recado chegar ao tribunal. Lula não está satisfeito com o Xandão, não. Está reclamando do STF, que o STF não está ajudando. Vocês têm que ser mais político, né? Deve ser por isso que o Flávio Dino tentou ajudar o Lula cortando o dinheiro do PL, né? Um absurdo, uma ação que ele acha que está ajudando, né? Mas o Flávio Dino é o Píncaro. Qual é o nome daquele personagem dos Simpsons que era filho do delegado e era meio abobado? É o Ralph Wiggum, filho do chefe de polícia Wiggum, aquele menininho fofo e meio avoado que solta as frases mais aleatórias da série. O Flávio Dino é o Wiggum. Pode ter certeza que é o Ralph Wiggum, né? Eu estou ajudando, eu estou ajudando. Aí tá fazendo as coisas ali que tá ficando evidente que ele tá mexendo politicamente. O negócio tá piorando a situação do Lula. Ele já fez uma dessa de Ralph Wiggum também, quando ele fez a suspensão das emendas do Lula no Congresso, né? Porque é a mesma coisa, né? O Lula tentando governar, tentando comprar o Congresso, aí o Flávio Dino vai lá, eu estou ajudando, eu vou ajudar o Lula, eu vou fazer um negócio para ajudar o Lula. Só que faz merda, porque fica evidente que a intenção política ficou claro para todos os deputados que era o Flávio Dino agindo em ajuda ao Lula, e aí piorou a situação do Lula, aí que o Lula perdeu completamente o Congresso, né? Aqui, ó, segundo interlocutores que acompanharam a conversa... Não, deixa eu começar do início aqui. Ó. Com o Supremo Tribunal Federal em uma crise de imagem sem precedentes, o presidente Lula reclamou recentemente com magistrados da corte de possíveis danos eleitorais que o desgaste de alguns juízes carecas e feiosos, e com cabeça de piroca, né? E alguns outros juízes que têm ressortes, chamados taiaiá e não sei o que lá, e outros juízes gordolas também, vários juízes que estão causando problema para o Lula, né? O desgaste de alguns juízes poderia provocar nossa campanha eleitoral. E como não esquecer um juiz sapão, né? O juiz sapão também é juiz de sapões são problemáticos para o Lula, né? O diagnóstico do petista estava calcado em pesquisas internas do Palácio Planalto que mostrariam que a vinculação... Ah, ele bota o nome aqui, dá o nome dos bois aqui, ó. Piroca de Moraes e Dias Taiaiá, citados no contexto das investigações sobre o Banco Master, poderiam afetar o desempenho do político nas urnas, né? Agora, o curioso é isso, né? Porque teoricamente não deveria, né? Teoricamente o Lula não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, teoricamente o Lula não tem nada a ver com o Toffoli, né? Só que todo mundo sabe que tem, né? Tá mais do que na cara que tem, porque, porra, é tudo a mesma turma. A gente tá levando um golpe desde 2019, um golpe feito pela coligação PT-STF, né? Aqui, ó, segundo interlocutores que acompanham a conversa, o presidente reclamou que as versões dos magistrados não tinham convencido o eleitor. Tem que arrumar uma desculpa melhor, faz igual eu, fala que não sabe de nada, eu não sei de nada, é tudo dos meus amigos aqui. Ó. Aí aquele sítio em Atibaia, que tem os pedalinhos com o nome dos meus netos, é do meu amigo, não é meu não tem nada a ver com isso. Ô Lula, deixa eu explicar pra você, cara, não funcionou bem contigo isso não, cara. Tu lembra que deu merda, Lula? Tu lembra que tu foi parar no Chilindró, Lula? Não tem jeito não, cara. Não dá pra sair dessa não. Quando tu é corrupto igual o Alexandre de Moraes, igual o Toffoli, igual o Lula, não tem muita saída não, cara. Vai acabar dando merda essa porcaria. Por mais que o Alexandre de Moraes consiga segurar a justiça em si, porque, né, como ele tá no STF, ele é o bambambam do STF, ele manda em tudo e em todos lá, né, ele consegue, ele não vai ser preso, né, ou dificilmente ele vai ser preso. Mas, para os olhos da população, meu amigo, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. O pessoal não é burro não, cara. Todo mundo sabe que Lula e Alexandre de Moraes ali, ó, unha em carne, cara. O Lula só está onde está por causa do Alexandre de Moraes. Olha o dedão na balança lá. Mas foi muito dedão na balança, meu amigo. Não foi pouco, não. Aqui, ó. Ato contínuo, ele dizia que manteria a defesa pública do tribunal ao longo da campanha, mas que também era preciso que a corte se ajudasse. Lula está convencido de que o Supremo é um peso eleitoral para ele, o diagnóstico é do próprio presidente, embora o médico tenha sido o Sidônio. Disse a Veja uma autoridade a par do assunto, ou seja, o Sidônio que está avisando pro Lula, tá fedendo, cara, tá um cheiro ruim ali do Supremo, cara. Eu vou te falar um negócio, o pessoal ele tá com a cueca vencida, meu amigo, já deu, né? O problema é que não tem o que fazer, cara, porque o Lula não pode brigar com o STF, ele não tem como brigar com o STF. Aliás, diga-se de passagem, se ele brigasse
brigasse com o STF, ele conseguiria resolver um monte de problemas ao mesmo tempo, inclusive o problema das tarifas americanas. Porque a reclamação que o Trump tem feito é justamente que o Alexandre de Moraes tem sacaneado as empresas americanas aqui no Brasil, com censuras aleatórias e multas absurdas, aquele caso do X e da SpaceX lá e da Starlink, um negócio que não tem lógica jurídica nenhuma, em lugar nenhum do mundo você pode multar uma empresa porque um dos acionistas daquela empresa é acionista da outra empresa também. Cara, um negócio que não tem lógica nenhuma, uma coisa totalmente absurda que o Alexandre de Moraes fez ali. E é lógico, isso prejudica as empresas americanas. Isso é a principal reclamação do Trump que está levando as tarifas do Brasil. Tá? O Pix está lá no quarto, quinto lugar da lista, lá, uma coisa que menos interessa é o Pix. Este é o problema. Isso e o Toffoli que está passando pano para tudo quanto é político corrupto no Brasil. Isso também prejudica os americanos, né? Ou seja, se o Lula brigasse com o Alexandre de Moraes e conseguisse tirar o Alexandre de Moraes, ele resolvia esses dois problemas. Primeiro, que ele não ia ter mais o peso do STF na eleição, e segundo, que ele conseguiria resolver o problema com os Estados Unidos. A questão toda agora é a seguinte: ele não conseguiu, né? E aí que é o problema, porque não tem como conseguir mais. Agora vai ficar o Lula e o Alexandre de Moraes, vão os dois abraçadinhos se afundar nessa parada. Porque o Lula perdendo a eleição também ferra o Alexandre de Moraes, né? O Flávio entrando aí vai indicar 3 ministros do STF, possivelmente 4. Porque dependendo de como é que for a eleição e como é que for o comportamento do Congresso no resto do ano, o Lula já decidiu que não vai indicar o Bessias antes da eleição. Por quê? Porque ele acha que vai ganhar a eleição, e aí depois que ele ganhar a eleição, ele indica o Bessias e pronto, né? Se ele perder a eleição, ele sabe que a única chance que ele tem de indicar alguém é o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco está contando com isso, e o Lula está contando que ele indicando o Rodrigo Pacheco passa. Infelizmente, eu sou obrigado a falar para vocês que muito provavelmente passa sim, tá? O Pacheco, se for indicado pelo Lula, vai passar. Por quê? Porque é senador, é coleguinha da galera ali, tá na turma, né? Tá amigo de todo mundo e coisa e tal. Muito provavelmente, se o Lula indicar o Pacheco, se ele perder a eleição e indicar o Pacheco, o que deve ser o planejamento dele, o Pacheco deve passar, tá? Mas existe um risco. Por quê? Depois das eleições, as eleições terminam no final de outubro. Então você tem novembro, mês de novembro inteiro, e dezembro até o dia 20, mais ou menos, que é quando quando entra o recesso, né? E aí, meu amigo, se a oposição for esperta, se o pessoal da direita for esperto, dá um jeito de atrasar as coisas, de protelar e coisa e tal. Se conseguir protelar, porque lembra que a gente está falando de 1 mês e meio, mas o pessoal no Senado trabalha 2 dias por semana, né? 3 dias por semana, no muito. Se tiver com muita vontade de trabalhar, trabalha 3 dias por semana, né? Então, se tu der uma espremida ali, se tu der uma guaribada ali, né? Der uma empurrada com as pontas ali, não sei o que lá, vai ver, acabou que não chegou, não aprovou o Pacheco, aí pronto, fica pro ano que vem. No ano que vem, o Flávio tira a indicação do Pacheco e bota a indicação dele, pronto, resolvido o problema. Então, o Flávio pode indicar 4 ministros para o STF, né? E 4 ministros, somando ao André Mendonça e ao Cássio Nunes, 4 ministros faz maioria, 6-5, né? A coisa toda pode ser resolvida a partir disso, tá? Todo o problema do STF, desde impeachment de Alexandre de Moraes, até a censura a redes sociais, até prisão de Bolsonaro, tudo isso pode ser resolvido ao longo dos próximos 4 anos, né? Lembrando que o Gilmar Mendes sai só em 2030, ou seja, no último ano do Flávio, que o Gilmar Mendes sai. Ô praga, bicho. Que puta que pariu. O Fernando Henrique Cardoso fez um monte de merda no Brasil. Mas uma das piores merdas que ele fez foi justamente indicar esse idiota do Gilmar Mendes. Olha o tempo que esse cara tá fazendo merda lá no STF. Olha só, é muita merda mesmo, né? Enfim, aqui ó, mesmo fora dos anos de eleição, a relação do presidente da República com o STF sempre foi pendular. Mas Lula nunca perdoou Dias Toffoli, antigo sócio de um resort comprado por pessoas. Ah, para com isso. O Lula ama o STF. O Lula ia pedir coisa para o STF dia sim, dia também, pô. Conseguiu emplacar o IOF no cu dos brasileiros através do STF. Conseguiu botar um monte de imposto absurdo no brasileiro por conta do STF. Tudo o STF mandava a favor do Lula e sacaneava. Conseguiu controlar o Hugo Mota e o Alcolumbre. Por quê? Porque o STF foi lá, fez uma operação lá com o pai do Hugo Mota. Vocês já viram o que deu nessa da operação do Hugo Mota? Não deu em nada, né? O pai do Hugo Mota não foi preso, não teve nada, não teve problema nenhum. Por que não teve problema nenhum? Porque o Hugo Mota passou a obedecer o Lula, meu amigo. O Alcolumbre é a mesma coisa. O Alcolumbre também obedece o Lula. Por isso que ele tá calminho lá. Porque vamos combinar, o que tem de merda com o Alcolumbre e com o Hugo Mota era pros dois estarem na cadeia já há algum tempo já, né?
Enfim, mas, de novo, por que que o STF ele começou essas operações, né? Faz aquela operação, vou botar, vou botar na cadeia, vou botar, vou botar na cadeia. Aí o pessoal fica mansinho e obedece o Lula. A juristocracia que a gente está vivendo hoje, cara. A ditadura do judiciário que nós estamos vivendo hoje. Para além de Toffoli, que atuou na classe civil, Lula e Moraes haviam se aproximado durante os inquéritos que alvejaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele, né? Agora é interesse do presidente montar um cordão sanitário para que a simbiose do passado não comprometa os votos do futuro. Eu acho muito engraçado isso, cara. Como é que eles acham? Não, que isso é uma questão de narrativa, vamos fazer uma narrativa aqui para afastar o Lula do Alexandre de Moraes. Meu amigo, isso funcionava no passado, quando a Rede Globo, quando a Veja eram os principais meios de comunicação que as pessoas ficavam sabendo das coisas. Não são mais. Hoje em dia a informação circula pela internet, tem as opiniões, tem vários pontos de vista da coisa. Que o Lula vai tentar se distanciar do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida. O povo vai cair nessa? Não, o povo não é otário. E eu não estou falando isso porque eu estou falando para vocês aqui que o Lula é ligado ao Alexandre de Moraes, não. É constatação óbvia. Tem um monte de gente que fala porque é o óbvio, óbvio ululante. O Lula estava na cadeia, o que aconteceu com o Lula, eu cantei a pedra lá atrás. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018, eles achavam que o Bolsonaro não ia durar. Não, o Bolsonaro não vai conseguir governar, vai ser um Jânio Quadros da vida, que desiste e cai rapidamente, né? Aí o Bolsonaro não caiu, fez um acordo, fechou um acordo com o Congresso, estava governando direitinho. Aí tentaram jogar a parada da Marielle, vocês lembram? Em agosto de 2019 já se sabia que era o Brazão lá que tinha mandado matar a Marielle, já sabia disso. A Raquel Dodge, que era a PGR na época, já tinha pedido a denúncia dele, coisa e tal, por isso. Aí pararam isso tudo, não para dizer quem matou Marielle, quem foi, para tentar insinuar que teria sido o Bolsonaro que mandou matar. Não tem lógica absolutamente nenhuma nisso, né? Inventaram um negócio lá de que o cara foi no condomínio do Bolsonaro, que acabou que felizmente foi desmentido, o pessoal conseguiu a gravação lá mostrando que o cara não tinha falado nada com o Bolsonaro, mas cara, um golpe claro da imprensa para tentar jogar isso do Bolsonaro. Achavam que iam derrubar o Bolsonaro ali, o Bolsonaro não caiu. Aí veio a pandemia, aí o Dória riu daqui até pronto, vai morrer um monte de gente, mas eu vou conseguir me livrar do Bolsonaro, né? É o Dória, é a turma ali da isentosfera de São Paulo, e o PT também, feliz da vida. Não foi o Lula que falou que ainda bem que Deus mandou esse negócio, né? Mandou esse bicho, né? Mandou esse vírus e coisa e tal. Então, ou seja, o Lula tá feliz da vida com esse troço, né? Vai morrer um monte de gente, mas eu vou ter vantagem política aqui contra o Bolsonaro. Só que eles achavam que aí o Bolsonaro vai cair. Não, agora o Bolsonaro cai. Agora não tem jeito, agora o Bolsonaro cai. E não caiu. Aí, meu amigo, aí o pessoal ficou preocupado. Aí eles ficaram preocupados. Viram que a única alternativa para tirar Bolsonaro do poder era ressuscitar politicamente o Lula. Descondenaram o condenado, apesar de todo mundo saber que o Lula é um pinguço corrupto de merda. Tiraram o cara da cadeia na mão grande, porque não tinha motivo nenhum para tirar ele da cadeia, não tinha nada ali que indicasse problema naquele inquérito da Lava Jato. Ah, foi um inquérito perfeito? Não teve nenhum erro? Não, um inquérito desse tamanho sempre vai ter um erro ou outro. Mas, pô, essencialmente, funcionou muito bem, seguiu o devido processo legal, teve vários graus de jurisdição, levou vários anos e coisa e tal. Aí tiraram o cara e botaram o cara na presidência. Cara, o Lula é obra do STF, meu amigo. O Lula é consequência do STF se protegendo de acusações de corrupção. E agora eles viram que deu errado. Porque eles estão prejudicando o Lula, né? E vão prejudicar qualquer candidato que fique do lado deles. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.